estamos de volta nossas aulas e estudos de teologia. Na aula de hoje, o capítulo de número 7, vamos estudar a vontade de Deus, a qual esse tema é dividido em duas partes. A primeira parte, o capítulo de número 7, e a segunda parte, o capítulo de número 8. Hoje, então, vamos estudar o capítulo de número 7, a qual vamos ver, então, a vontade de Deus. Meus irmãos, para nós entendermos o que acontece nossa vida, tanto no âmbito do nosso planeta, que é universal, ou no aspecto geral da vontade de Deus, né, que é a nação, uma cidade, ou a nossa congregação, nós precisamos entender a vontade de Deus. Também no aspecto particular, ou seja, na nossa vida no particular, as coisas que acontecem na nossa vida no particular, nós precisamos entender, ao menos em parte, a vontade de Deus para entender todo o que acontece, tanto no planeta quanto na nossa nação, nosso país, ou na nossa cidade, ou na nossa igreja, congregação e na nossa vida no particular. Então, nós precisamos entender essa importância de nós conhecermos e entendermos a vontade de Deus. E para nós entendermos a vontade de Deus, nós vamos então estudar, sobre a vontade de Deus nessa aula de hoje. Na parte A da nossa lição, nós vamos ver aqui a vontade de Deus, o bem e o mal. Nós vamos entender a sua origem, da onde veio a origem do bem e também a origem do mal. Meus irmãos, se nós temos o conhecimento de que Deus pode todas as coisas, de que Deus sabe todas as coisas e de que Deus ele está em todo o lugar, então nós temos o conhecimento de que Deus ele sabe de tudo o que está acontecendo no planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa vida no particular. Nós sabemos então que Deus sabe de tudo o que está acontecendo, tudo está sob o seu conhecimento. Aí quando nós sabemos que Deus está sabendo todas as coisas que está acontecendo, nós nos perguntamos, se Deus sabe de tudo o que está acontecendo, Deus está vendo, Deus está sabendo de todo o mal, de toda a tragédia que tem acontecido, de tudo de ruim que tem acontecido, no nosso planeta, no nosso convívio aqui na Terra, e nós estamos inseridos nesse contexto dessa maldade, de todo esse mal que tem acontecido. Por que que Deus permite essas coisas acontecer? Então aqui na lição nós vamos entender tudo isso. Por que que Deus deixa essas coisas acontecer? Então aqui na primeira parte da parte A, nós vamos ver a origem do bem e do mal. Ou seja, a vontade de Deus, do bem e também do mal, porque nós vamos entender a origem, da onde vem então o bem. A primeira parte nós vamos ver a vontade de Deus e o bem. Nós temos aqui uma passagem da Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10 e o versículo 18, que no contexto dessa passagem é o contexto do jovem rico que chega até Jesus para conversar com Jesus, e ele chega até Jesus chamando Jesus de bom mestre. Então Jesus, em suas palavras, ele diz: por que me chamas bom, se o único que é bom é Deus? Aqui nas palavras de Jesus, Jesus está declarando e dizendo que somente Deus é bom, e somente Deus é bom. Então, se nós vendo aqui nessas palavras de Jesus, Jesus dizendo que Deus é bom, nós vemos que se Deus é bom, Deus sendo bom, a origem do bem vem de Deus. Então, se a origem do bem vem de Deus, a sua vontade é que o ser humano viva bem. Se a origem do bem parte de Deus, a vontade de Deus é que toda a sua criação viva bem. Então, nós vendo que a vontade de Deus é que o ser humano viva bem, a origem do bem não procede do ser humano. Se o ser humano, mesmo sendo mal, praticando o mal, fazendo tudo o que é mal, ele acaba praticando o bem em um determinado momento, ele está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós façamos o bem
e que nós vivamos bem. Então, se a vontade de Deus é que nós façamos o bem e praticamos o bem, esta é a vontade de Deus e a origem do bem vem de Deus. A origem do bem vem de Deus. Então, nós vendo dessa forma que a origem do bem parte de Deus, o ser humano em si, ele não consegue dar origem do bem. Então, nós vendo dessa parte, nós precisamos de Deus para praticar o bem. Somente de Deus vem o bem, a origem procede de Deus. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18, na parte A, o apóstolo Paulo dizendo assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, nós analisando então essas palavras do apóstolo Paulo, nós vemos aqui ele declarando, né, que ele sabe que dele não procede bem algum, da sua carne não procede bem algum. Ele está reconhecendo que dele não procede bem algum. Ou seja, o ser humano, ele em si não dá origem no bem, no que é bom. Isso procede de Deus. Então, nós, seres humanos, nós dependemos de Deus também para praticar o bem, para fazer o bem. Analisando desta forma, por que o ser humano não consegue dar origem do bem? Lá em Gênesis nós vemos no contexto da criação, quando Adão e Eva foram criados, estavam lá vivendo, né, no jardim do Éden, de todo o bem que Deus criou, de tudo que Deus criou perfeitamente para que Adão e Eva vivessem bem no jardim do Éden. Então ali entrou o que? A corrupção do que era bom, do bem. Ou seja, Adão permitiu que Satanás conseguisse, de uma certa forma, corromper aquilo que Deus fez bom, o que era bom, e também na vida do próprio Adão e também na vida da Eva. Satanás, ele corrompeu aquilo que era bom, trazendo o conhecimento do bem e do mal na vida de Adão e Eva. Adão, ele deixou então isso acontecer porque ele não obedeceu uma ordem que Deus tinha dado. Ele podia ter se alimentado de todas as árvores, todos os frutos que existiam no jardim, mas Deus proibiu uma somente, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao corromper, ao momento em que Satanás conseguiu corromper então aquilo que era bom na vida de Adão e de Eva, né, Satanás estabeleceu a entrada do mal naquele momento então na vida e na natureza do ser humano através de Adão e Eva. Então aqui na parte 2 da nossa lição nós vamos ver a origem, né, do mal, ou seja, a vontade de Deus e o mal. Nós tendo conhecimento da origem do bem, agora nós podemos conhecer e saber a origem do mal. Nós sabemos que a vontade de Deus é o bem, a origem do bem vem de Deus. Então a origem do mal vem de Satanás. Por quê? Porque Satanás ele corrompeu aquilo que era bom. Satanás corrompeu aquilo que Deus fez bom e perfeito. Satanás ele corrompeu. Então a origem do mal vem de Satanás. A origem do mal vem do diabo. Por quê? Porque Satanás, a vontade de Satanás é fazer o mal. É o contrário, é o oposto da vontade de Deus. Então, quando um ser humano ele pratica o mal, ele está fazendo a vontade de Satanás. Ele está fazendo a vontade do diabo. E quando o ser humano está praticando o bem, fazendo o bem, ele está fazendo a vontade de Deus. Então, se Deus, a origem do bem vem de Deus, e Deus, ele é bom, Deus, ele não se relaciona com o mal. Deus não tem parte com o mal, porque o mal tem origem diferente.
Então é oposto à vontade de Deus. Deus, então, ele não se relaciona com o mal, mas sim, Deus usa do mal para corrigir a quem ele quer, né, que viva bem e que volte a fazer a vontade de Deus. Deus sim, ele usa, ele permite que a maldade, né, entre na sua criação, num contexto tanto universal, que é o planeta, no âmbito geral, que é uma nação, ou uma cidade, ou uma igreja. Deus permite para que, no âmbito de corrigir. Então Deus, sendo bom e a sua vontade é que o ser humano viva bem, Deus ele usa tanto para corrigir dentro da sua vontade, ele permite o mal, mas ele também, dentro da sua vontade, que é fazer o bem, ele usa a sua vontade para abençoar o ser humano, tanto no âmbito universal, que é no aspecto de toda a sua criação, que é o planeta. Deus abençoa. De que forma? Deus abençoa a sua criação na forma, um exemplo, na forma da chuva, quando Deus manda a chuva. Deus, ele abençoa a sua criação, as plantas, os animais. E Deus abençoando as plantas, os animais, regando com água, com chuva, as plantas elas conseguem ter o seu vigor de trazer então os frutos. E através dos frutos, Deus abençoa a mim e a você, o ser humano, através do alimento, dando para mim e para você o alimento. É um exemplo da bênção de Deus no aspecto universal, a qual nós vamos ver agora, entrando na parte B, a vontade universal de Deus. O aspecto da vontade universal de Deus, nós podemos entender desta forma. Nós vemos na palavra de Deus que ela fala sobre o dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 18, Deus falando do dilúvio. Ali Deus estava tratando no aspecto universal, ou seja, Deus estava tratando com toda a sua criação, com todo o planeta. Então, no tratar com toda a sua criação, ele estava tratando tanto com... entrou nesse aspecto universal, as plantas, os animais e também o ser humano, dentro desse aspecto universal da vontade de Deus. Deus estava tratando por quê? Por causa do pecado. O pecado, nesse contexto de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 18, esse contexto fala que Deus ele já tinha se desgostado de sua criação e ele então decidiu acabar com a sua criação, ele decidiu destruir a sua criação. Então ele usou do aspecto universal, ele decidiu destruir toda a sua criação por causa do pecado. Mas nesse contexto nós vemos que ali estava inserido Noé. Mais à frente nós vamos ver no aspecto particular Deus tratando com Noé. Então, a vontade universal de Deus, no aspecto universal de Deus, ele trata no aspecto do planeta inteiro. Ele trata com toda a sua criação. Esta é o aspecto da vontade de Deus, o aspecto da vontade de Deus universal. Amém? Na parte C, nós vamos ver a vontade de Deus no geral. O aspecto de Deus a vontade de Deus no aspecto geral, ele trata com um determinado povo, ou seja, com uma cidade, com uma família, com uma congregação. Nós temos exemplo aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, que aqui no contexto bíblico nós vamos ver o povo de Israel, Deus tratando com o povo de Israel. Então Deus aqui nesse contexto, dessa história aqui do povo de Israel, Deus estava tratando somente com o povo de Israel. E nesse contexto nós vemos que Deus ele não mandou mais chuva, não regou mais a terra, e o povo começou a sofrer então, passar sede, passar fome, né? Passar por problemas de saúde, enfermidades. E ali nesse contexto estava inserido quem? Estava inserido o profeta Elias e também uma viúva.
E Deus, nesse contexto, então, estava tratando com o povo de Israel, estava corrigindo o povo de Israel, trazendo o povo de Israel para entender a vontade de Deus e voltar a servir a Ele como seu único Deus e Salvador. Era Deus tratando com o povo de Israel por causa do pecado. Então nós vemos aqui que é o aspecto geral da vontade de Deus. Deus estava tratando com um povo em particular. Esse é o aspecto geral da vontade de Deus. Na vontade particular, meus irmãos, aqui na parte D da nossa lição, nós vamos ver Deus tratando no particular. Nós vemos que Deus, ele trata também, tanto no âmbito universal, ele tratou com toda a sua criação, mas ele também tratou em particular, no aspecto universal, ele tratou em particular. Nós temos um exemplo que nós vimos do dilúvio, Deus tratando no aspecto universal com toda a sua criação. Mas nesse contexto, Deus tratou em particular também com Noé. Porque Deus estava tratando, por causa do pecado, no âmbito universal, com toda a sua criação, Deus ele usou do seu poder para tratar com Noé, salvar Noé e sua família em particular. Aqui é o aspecto particular no aspecto universal. E no aspecto geral, Deus também tem poder para tratar com um determinado povo no aspecto geral, ou seja, um exemplo, Sodoma e Gomorra, a cidade. Deus tratou no aspecto geral com Sodoma e Gomorra, mas também, em particular, na vida de Ló e sua família. Deus tem poder também para tratar no aspecto geral e também, em particular, na vida de uma pessoa a qual ele quer tratar em particular. Amém? Outro exemplo é a família de Jó. Deus tratou com a família de Jó no aspecto geral. E na vontade de Deus, no particular, nós podemos entender, meus amados irmãos, que Deus, dentro da sua palavra de Gênesis, Apocalipse, Deus trata com as pessoas, ele tem um relacionamento com o ser humano e Deus trata em particular com cada um que ele deseja, que ele tem vontade de separar, de fazer a sua vontade, que traça um plano e um projeto. Deus, ele também trata dentro da sua vontade no particular com a pessoa. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 2, nós temos o exemplo de Abraão, quando Deus chama Abraão para uma obra, Deus está chamando Abraão e Deus diz para Abraão, eu vou te abençoar. Aí Deus usa o verbo tu, ou seja, Deus está dizendo para Abraão, eu vou te abençoar, mas tu serás uma bênção. Deus diz para Abraão. O que Deus está falando aqui? Deus está tratando com Abraão no aspecto particular. Nós vemos esse exemplo aqui. Da mesma forma, ele está falando para mim e para você. Meu filho, eu vou te abençoar. Eu tenho um plano, eu tenho uma obra para fazer através da tua vida. Eu vou te abençoar. Aí Deus diz para você, e tu serás uma bênção. O que Deus está falando para mim e para você? Deus está dizendo que Ele vai nos abençoar, mas não é para reter para nós essa bênção. Deus vai nos abençoar, mas é para nós servirmos de bênção para as demais pessoas. Nós temos que servir de bênção quando nós recebemos a virtude do Espírito Santo, o conhecimento da Palavra de Deus, quando nós conhecemos esse Deus, quando Deus nos salva, nos tira lá do mundo, lá do pecado, nos restaura, nos levanta, Deus está nos abençoando. E dessa forma, nós temos que servir de bênção para as demais pessoas. Falar do amor de Deus, falar da vontade de Deus que nós estamos aprendendo aqui, falar das bênçãos de Deus, falar bem de Deus, bem dizer a Deus, é falar bem de Deus. Isso nós devemos fazer, meus amados irmãos, servir de bênção para as demais pessoas. Amém? Então, na vontade de Deus no particular, que nós comecemos a ver aqui, nós temos duas partes. A primeira que fala de Elias. Elias que estava inserido no contexto do povo de Israel. Deus estava tratando no geral.
Era o contexto do tratar de Deus com o povo de Israel, na sua vontade geral, no aspecto geral da vontade de Deus, Deus tratando com Israel. Elias estava inserido nesse contexto. Mas o povo de Israel estava passando por dificuldades, por sede, por fome, passando aqueles problemas, e Elias estava em um lugar isolado, num lugar onde estava inserido no contexto do povo de Israel. Ali Deus estava cuidando de Elias. Elias ainda tinha água para beber, estava sendo alimentado, mas num determinado momento secou-se as águas. Então Deus falou para Elias que Elias era para ir para um determinado caminho, ir para um determinado lugar, aonde Elias ia parar na casa de uma viúva, ou seja, Deus estava usando no aspecto geral, tratando com o povo de Israel, no aspecto particular que nós estamos vendo aqui, Deus estava cuidando de Elias e também Deus iria começar, a partir desse momento, cuidar da vida da viúva de Sarepta. Então Deus enviando Elias para a casa da viúva, Deus estava cuidando e abençoando a vida da viúva, ou seja, Deus, quando Elias chegou na casa da viúva, a viúva o recebeu e obedeceu às palavras de Elias vindo da parte de Deus. A viúva obedecendo a voz de Deus através de Elias, Deus abençoou a viúva e também Elias, não deixando faltar o quê? A farinha e o azeite. Deus estava naquele momento cuidando daqueles dois, sustentando tanto Elias quanto a viúva, enquanto o povo de Israel estava passando por aqueles problemas, estava passando por sede, por fome. Deus tratando com todo aquele povo, com toda aquela nação. Deus estava no particular cuidando de Elias e da viúva. Amém, meus amados? Então, é muito importante nós entendermos que Deus, Ele cuida daqueles que servem a Ele. Nós vemos aqui a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a este Deus. Por isso eu digo, vale a pena nós servirmos a esse Deus, porque Ele cuida de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, quero fazer aqui a revisão com os irmãos, as perguntas da nossa lição. A primeira pergunta diz assim: a vontade de Deus se relaciona com o bem e com o mal? Explique. Não, porque o bem procede de Deus e o mal procede do diabo. A segunda pergunta é a seguinte: segundo a lição, quais são os aspectos da vontade de Deus? Os aspectos da vontade de Deus são a vontade universal, vontade geral e particular. A terceira pergunta é: explique como se manifestam os aspectos da vontade de Deus no evento do dilúvio. Em caráter universal, sendo assim, atingirá todas as criaturas, plantas, humanos, sendo para bênção ou castigo. A quarta pergunta: explique como se manifestam os aspectos da vontade de Deus no evento de Sodoma e Gomorra. Se manifestam em caráter geral, a vontade de Deus age para um grupo específico como uma cidade ou família. A última pergunta: explique como se manifestam os aspectos da vontade de Deus no evento que envolveu Israel, Elias e a viúva. O aspecto aqui é particular. Deus estava tratando de forma geral com Israel e de forma particular com Elias e a viúva, cuidando e sustentando. Amém, meus irmãos? Esse aqui, então, é o capítulo de número 7, a qual nós aprendemos a primeira parte, então, da vontade de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos nos ver, então, na próxima aula do capítulo de número 8, dando continuidade da segunda parte sobre a vontade de Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.